Olá, seja bem-vindo ao mundo das ideias econômicas. E no vídeo de hoje abordaremos sobre John Maynard Keynes, o brilhante autor de uma das obras mais influentes de todo o século XX, a teoria do emprego, juro e moeda. Para entendermos sobre sua importância no pensamento econômico, primeiro vamos conhecer um pouco de quem era Keynes. O fenômeno Keynes. Nascido no ano de 1883 em Cambridge, na Inglaterra, onde também passou a maior parte de sua vida, era filho de John Neville Keynes, professor de economia política e um importante intelectual do seu tempo, e filho de Florence Ada Keynes, uma das primeiras mulheres a estudar na Universidade de Cambridge. Desde pequeno, portanto, Keynes tem contato íntimo com a academia e com os conceitos econômicos, mostrando uma boa aptidão para a matemática, além de ter uma infância muito farta e com grandes possibilidades. Quando entra na Universidade de Cambridge, tem como professor Alfred Marshall e encontra diante de um ambiente acadêmico bem disputado, com discussões dos marginalistas e contrapondo-se à economia clássica. Já durante sua carreira como economista, Keynes trabalhou em diversos lugares renomados como Indian Office e Tesouro Britânico, onde sempre acumulou prestígio e fama pela capacidade singular de visualizar e resolver problemas. Um exemplo é a predição dos problemas que haveriam com as imposições que o Tratado de Paz exerciam sobre a Alemanha, que ele detalha em seu livro As Consequências Econômicas da Paz, escrito logo após deixar o seu cargo no Tesouro Britânico em 1919. Essa capacidade também lhe permitiu enxergar respostas para além dos dogmas. Ele buscava compreender a realidade que o cercava, tal como ela era, e não sob uma ótica das escolas econômicas específicas. E é a partir dessa perspectiva, somada a um contexto de intenso debate econômico, em que as soluções apontadas pelo modelo clássico se tornam insuficientes, que Keynes decide romper com a predominância dos postulados dessa escola. Ruptura com os clássicos. O momento que levou a essa ruptura de Keynes com a escola clássica é a crise de 1929. O capitalismo colide com a devastadora crise financeira e a ferramentaria teórica propostas pelos economistas clássicos, debruçada especificamente sobre a oferta, demonstra ser incapaz de dar respostas e contornar a depressão, fazendo a economia afundar cada vez mais. Para entender melhor o que norteava as decisões de gerência da crise daquele contexto, recomendamos o estudo prévio da Lei de Say e o hedonismo do indivíduo. Mas tratando resumidamente do que nos interessa aqui, o que a ortodoxia econômica pregava era que o Estado deveria se afastar nesses momentos de depressão. Em 1931, por exemplo, o parlamento britânico assinou o projeto de redução de salários e benefícios sociais, a fim de manter o equilíbrio fiscal do governo. A lógica por trás disso é que assim diminuiriam os custos de produção e incentivaria os investimentos, numa dinâmica em que tudo que é gasto é necessariamente poupado e tudo que é poupado é necessariamente investido. Nosso autor, então, quebra alguns desses dogmas e apresenta uma teoria baseada na demanda, demonstrando também, através dos mecanismos de preferência pela liquidez e não pela neutralidade da moeda, que a renda poupada não necessariamente será investida. Se antes a economia se baseava no modelo de oferta e equilíbrio a longo prazo, o novo modelo apresentado se volta à demanda e às incertezas na busca de soluções de curto e médio prazo, pois afinal, como afirmava o próprio Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos. Enfatiza, sim, a importância do investimento, ou melhor, a insuficiência de investimento como questão-chave para entender e superar tal crise. Keynes, como bom observador da realidade que era, mostrou que a poupança dos Estados Unidos tinha diminuído dramaticamente, chegando a patamares irrelevantes no intervalo entre os anos de 1929 e 1933. Ao contrário do que explicavam os clássicos, ele observou que quando a economia entrava em uma contração tão violenta quanto a de 1929, havia uma anulação das poupanças, e sem poupança, não há pressão para baixar os juros e, portanto, não há incentivo para investir. A partir desta constatação, se deduz de que é necessário manter os níveis de investimento elevados para manter o ciclo econômico e que os agentes econômicos individuais não são capazes de sustentar tais níveis de investimento de forma duradoura. Isto é, quando um projeto de investimento se conclui e a demanda de mercado é satisfeita, há uma queda de investimento que não é suprida necessariamente por outro investimento. A carência de investimento é a causa do problema, e o único agente econômico capaz de suprir essa carência é o Estado com investimento governamental, adotando uma política fiscal expansiva. A preocupação para Keynes não é como o Estado deve investir e as formas de financiar, desde que se diminua o desemprego. O nível de emprego é essa preocupação central, pois sem renda não há consumo e a recessão persiste. O propósito, então, era o crescimento efetivo das empresas em detrimento ao desemprego a partir das políticas de governo. Keynes desejava salvar o capitalismo, mesmo que para isso deixe de lado alguns dos seus princípios neoclássicos. Diante de tamanhas mudanças, o mundo intelectual da época relutou em aceitar as ideias tão heterodoxas e abandonar os dogmas que lhe eram tão caros.
Mas o empirismo e a concretude das ideias de Keynes venceram, e o mundo visualizou uma nova forma de abordar e analisar a macroeconomia. Eficácia do keynesianismo. Já em 1945, as teorias keynesianas tiveram maior adesão por parte dos economistas e políticos americanos. A Lei do Emprego de 1946, por exemplo, instituiu poder legal ao Estado na cobrança de impostos ao contrair empréstimo e gastar dinheiro a fim de manter o pleno emprego. No entanto, ao assumir essa responsabilidade formalmente, não quer dizer que houve um empenho efetivo na garantia do emprego a toda a população. Apesar das despesas governamentais terem contribuído para retirar a economia da fase da depressão, junto com a redução do desemprego, ficaram muito aquém do pleno emprego. Primeiro, pela insuficiência de investimentos públicos. Segundo, pela oposição de empresários privados, que, embora fosse o foco do auxílio, viam nessa política as ameaças à liberdade empresarial. A partir daí, a economia norte-americana se caracterizou por altos e baixos nos seus índices de desemprego, sempre acompanhados de uma inflação. Na década de 50, seu desempenho econômico deixou muito a desejar. Os Estados Unidos sofreu com 5 recessões, que são depressões de curto período ou consequências mais suaves, em que a taxa real do crescimento do PNB foi de 2,9%, bem inferior à taxa real de 4,7% da década de 20, período que antecede a crise de 29. Os anos 60 começaram com um índice de desemprego de 4,5%, caindo para 3,5% nos meados dessa década, e com a taxa real de crescimento oscilando 5%, sendo assim considerada uma fase próspera para a economia norte-americana. Embora de 1945 a 1968, o crescimento médio anual dos preços foi de 3,8%, se elevando a 5% no início dos anos 70. Em 1971, essa inflação se conjugou com a recessão econômica, fazendo com que o índice de desemprego se elevasse para os 6%. Se por um lado, o bom desempenho da economia na década de 60 se deve às políticas keynesianas, junto com as volumosas despesas estatais, por outro, não se explica a inflação que acompanhou todo o período citado anteriormente. Também essa década coincidiu com o início da Segunda Grande Guerra, em que os esforços da demanda foram direcionados ao militarismo. Temos então o prolongamento dessas políticas com caráter muito mais militar do que civil. De 1947 a 1970, o gasto governamental com despesas militares foi de 2 trilhões de dólares, com 112 bilhões de dólares ao ano e quase duplicando ao final da década de 80 para 210 bilhões por ano. Estes gastos com defesa criaram cerca de 300 mil novos postos de trabalho, quando as empresas aumentaram substancialmente sua força de trabalho na produção de equipamentos militares. Nos anos 90, tais despesas cresceram para 280 bilhões de dólares por ano. O militarismo, portanto, é uma forma eficaz e desejável de gasto governamental para os capitalistas, em detrimento aos outros gastos, e se tornou inerente à economia norte-americana. Apesar do salto econômico atrelado à economia militar, essa evolução do complexo industrial militar pode ser considerada um câncer, pois boa parte das grandes empresas depende dos contratos militares, e um grande número de regiões são dependentes dessas empresas para manter suas economias locais e o emprego em tempos de recessão. O Estado sustenta o mercado, por isso, o menor sinal de redução dessas despesas gera protestos de militares, das grandes corporações, de políticos e sindicatos com medo de uma crise generalizada. Nos cabe pensar, em um contexto de diplomacia internacional, acordos e tréguas, o problema da economia norte-americana se apresenta na forma de encontrar um inimigo que justifique os gastos do governo com o militarismo. Até que ponto toda estrutura capitalista militar será disposta a ir para encontrar tal inimigo? A história responde: intervenções nas economias subdesenvolvidas através de violência armada ou jogadas políticas, imperialismo norte-americano, conflitos deliberados, etc. Afinal, para eles, a paz não gera rendimentos. E esse foi mais um vídeo do Mundo das Ideias Econômicas. Até a próxima com mais um vídeo e mais uma história.